Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Linguagem. Aqui é o professor André Cavalini e a gente vai voltando às origens do podcast, às origens de por que eu comecei essa ideia lá em 2020, né, para falar sobre como é importante a gente tomar cuidado com algumas coisas, como é importante nós cuidarmos de algumas situações que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? E uma dessas coisas que, para mim, é muito importante, e eu, ao longo desses últimos anos, notei que poucos estudantes, não só estudantes, mas as pessoas em geral, tomam cuidado com a nossa alimentação, né? E aí, é um assunto que é muito mais profundo do que simplesmente almoçar e jantar. Então, para poder dar mais base para vocês e trazer uma troca de experiências bacana aqui pro podcast, eu convidei uma nutricionista, a Daniele Campos. Ela é do outro lado do Brasil. Estamos fazendo essa conversa remotamente, mas é muito legal porque a gente já conversou antes e foi uma experiência muito boa. A nossa troca foi muito legal e a gente acha, nós dois, Daniele, que vai ser uma ótima conversa. Seja bem-vinda, Daniele. Olá, André, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu podcast, poder passar um pouquinho mais dessa informação sobre a nutrição e a importância dela para quem vai estudar, para quem quer começar a estudar, né? Para o dia a dia em si de qualquer pessoa. Isso é muito importante, a gente ter uma atenção na nossa alimentação, na nossa rotina, no nosso bem-estar, porque isso influencia diretamente no nosso aprendizado. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É meu. Imagina, fiquei super contente quando eu te fiz o convite, você aceitou e a gente já marcou a reunião e já marcou a gravação e já pôs para funcionar essa parceria. E, bom, a gente sabe que é importante demais a gente cuidar do que a gente come. A gente sabe que é muito importante tanto para o processo, né, de aprendizagem, de estudo, de concentração, de gasto de energia, quanto para o dia né? O dia de fazer a prova, o dia de prestar aquele concurso. E aí, depois que passa essa fase, obviamente que a vida vai trazer inúmeros obstáculos, inúmeras situações em que a gente vai lembrar dos nossos momentos de perrengues estudantis de preparação, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o que você trouxe para nós para poder apresentar para o pessoal, para a gente conversar sobre tudo que envolve esse processo de alimentação, de nutrição. Sim. E o quanto é importante, né? Mas a gente precisa entender também vários pontos. Não é apenas só a alimentação que a gente precisa trabalhar. A gente precisa entender como é que está a rotina. E isso acho que inicia do processo em que a gente inicia e decide, ou posso dizer melhor, que a gente decide começar a estudar, se preparar para aquela prova, né? Ou para começar a estudar algum conteúdo novo, o que seja. Então a gente precisa ter uma rotina e a gente precisa que a nossa alimentação se adapte àquela rotina. Como é que é a tua rotina no dia a dia? Porque hoje em dia, acredito que aqui seja mais voltado também para estudante, mas a gente não pode pegar só o estudante. Tem muita gente também que está se preparando aí, né? Na minha época conciliando mesmo o trabalho, né? Exatamente. Na minha época de faculdade, também na minha turma, tinha várias pessoas que já eram formadas em outros cursos, mas que estavam ali também estudando, buscando outras formações. Então, são pessoas que tinham rotinas, né? Que trabalhavam, que tinham casa, que tinham filho. Então, a gente também tem que ver tudo isso aí também. Então, a rotina do teu dia é muito importante. Quando você começa a se preparar para estudar, você precisa ter essa atenção na tua rotina, para que ela não atrapalhe o teu horário de estudo, mas que também a tua alimentação se adapte àquela rotina, para que assim faça com que você estude melhor, que você tenha mais concentração, que você se dedique àquele processo realmente, né? Então, você precisa colocar horários para você dormir, porque é um dos pontos muito importantes, é o sono. Sim. E aí onde muitas pessoas acabam errando, né, vacilando nesse ponto. Porque, às vezes, você precisa entender um pouco como é que teu corpo trabalha, como é que teu corpo reage, como é o teu sono, quantas horas, mais ou menos, você precisa de descanso ao longo do dia. Porque tem gente que, 4, 5 horas de sono por noite, tá ótimo. Dormiu ali, descansou o suficiente, revigorado. Né? Já descansou o suficiente. Já tem pessoas que não, que precisam de 7, 8 horas por dia para dormir e se sentir bem. Senão vai passar o dia abusado, cansado, estressado, e tudo isso acaba refletindo nas suas escolhas alimentares ao longo do dia.
Com certeza. Precisa ter uma total atenção aí maior, entendeu? É uma sintonia, né, Daniele? Sim, é uma sintonia. É onde você precisa entender que não é apenas a alimentação. Tem vários outros pilares ali que precisam também ser ajustados para que a tua alimentação funcione. Sim. Sabe uma coisa que eu costumo comentar muito com o pessoal? É que a gente, às vezes, esquece que a gente produz energia e consome energia, né? Com o nosso corpo. Exatamente. E que muitas vezes a gente perde tempo estudando, ou mesmo trabalhando, ou focando, tentando focar, mas a gente está fazendo mais de um processo ao mesmo tempo no nosso corpo. A gente está usando o cérebro para poder assimilar conhecimento, informação e transformar isso, né, em conhecimento. E fazer digestão de alimentos que demoram mais, que vão exigir mais trabalho do nosso organismo, do nosso estômago e os demais órgãos, né? Então é muito interessante a gente ter essa noção de ter um tempo certo para tudo, de ajustar o sono com a alimentação e o trabalho intelectual com a alimentação, né? Para não deixar faltar energia, mas não gastar também demais. É muito interessante, né? Exatamente. E a rotina é o pilar disso, né? Sim. E aí você precisa entender, porque, por exemplo, no meu caso, eu estudo melhor, eu tenho mais concentração para estudar se for no horário da manhã, ou como eu comecei a fazer faculdade à noite, então isso meio que me ajustou na minha rotina, eu consegui também me concentrar mais à noite, mas também depende do horário. Se eu passar das 11 horas, depois daquilo ali eu já não rendo mais, eu não consigo mais me concentrar. Então você precisa entender qual é o horário que realmente eu consigo render bem nos estudos. E aí separar, o seu ciclo, né? Exatamente, o seu ciclo. E aí me preparar, organizar a minha rotina para aquele horário, sabe? Para me ajustar ali naquele horário, para me ter aquele horário para estudo, porque eu sei que naquele horário eu vou render mais, meu rendimento vai ser melhor, sabe? Sim. Já eu tenho amigas que preferem acordar de madrugada e estudar. O rendimento delas são bem melhores. Mas aí tem toda uma estrutura, né? Elas dormem mais cedo para poder ter todo o controle do sono e tudo mais. Então, é você se entender, é você começar a se observar, se compreender, entender o seu ciclo, para daí você montar a tua rotina de estudo, de trabalho, e você ter tempo de descanso também, porque só focar em estudo chega um momento em que o teu corpo, a tua mente, ela fica tão sobrecarregada, que aí como muitas pessoas chamam, obeso mental, né? Às vezes a mente está tão sobrecarregada de tantas informações que você não consegue mais assimilar muitas coisas. Então você precisa dar um tempo de descanso ali para a tua mente também, para ela poder trabalhar. E aí a alimentação entra nessa rotina para você ajustar e melhorar. Como você falou, às vezes tem alguns alimentos, né? E aí a gente diz aqueles alimentos mais pesados, aquelas comidas mais pesadas, mais gordurosas, mais processadas, os embutidos, as farinhas, os carboidratos refinados, que a gente tem aquela farinha branca, o arroz branco, né? Vão exigir um trabalho, né? Exatamente. Muitos alimentos ricos em açúcar, ele vai exigir uma digestão muito mais lenta. Então, o teu corpo ele vai ficar mais lento, você não vai conseguir se concentrar tanto, vai dar mais aquela fadiga. Pelo menos aqui onde eu moro, a gente costuma chamar assim, eita, deu banzo. Banzo. Banzo é aquele que você, sabe, você sentou e já não aguenta mais fazer nada. Então, você tem que ter essa atenção na tua alimentação para buscar evitar esses alimentos próximo ao teu horário de estudo. Sim, conciliar com inteligência. Exatamente, conciliar isso ali com a inteligência para que aí você não perca a sua concentração, para que não dê sono a você, para que você não fique com preguiça de estudar. Então, tudo isso você precisa ajustar. E aí, sim, você consegue trabalhar melhor. Tua mente vai estar bem mais tranquila, você vai estar bem mais absorvido. Como, da mesma forma, tem alimentos que você consegue trazer para te ajudar mais a ter foco, né? E aí, quando você tem uma alimentação... Vai estimular. Exatamente. Vai estimular mais a tua concentração, que até lá no final, lá pro final eu vou estar dando aqui algumas dicas para vocês também, de alguns chás que vão ajudar vocês a estar tendo mais concentração ali no horário de estudo, sabe? Mas o primordial e o mais importante, que às vezes muitas pessoas acabam esquecendo, é que realmente elas precisam se alimentar. E eu já ouvi muito isso do paciente. Dizer, eu esqueci de comer. Eu esqueci de tomar água.
Sim, ou então sabe? não mediu, né, a quantidade de comida que precisava e achou que aquele Exatamente. lanchinho ou aquela fruta sozinha ia ser o suficiente para nutrir ela por aquela Exatamente. quantidade de horas enorme que ela tinha separado, né? Exatamente. E aí, olha só, tem estudos que mostram, né, que a gente, em jejum, a gente tem uma concentração maior, sim, isso é claro, mas a gente precisa também ter energia, o nosso corpo, ele é energia, a gente está gastando, o nosso alimento ele é nosso combustível, e no momento ali que a gente está estudando, a gente está tendo um gasto energético, sabe, a gente precisa repor essa energia que está sendo gastada para que a gente continue ali naquele tempo de estudo. Para que a gente consiga se concentrar, ter foco e tudo mais. Então, é importante que antes a gente faça uma alimentação saudável, mas também é importante que a gente se atente a pelo menos fazer as 3 principais refeições do dia. Sim, porque, de modo suficiente, né? Sim, porque às vezes acaba a tua rotina é tão corrida, tão agitada, que você não consegue parar para se alimentar direito. Então, pelo menos, foca nas 3 principais refeições do dia, café, almoço e jantar. E aí, busca trazer alimentos mais variados possível. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, eu digo, olha, quanto mais cor no teu prato, mais nutrientes você vai estar consumindo. Com certeza. Então, aposta na variedade, sabe? Eu gosto de deixar ele muito aberto com relação a verduras, frutas, saladas, porque quanto mais cor tiver, melhor. E eu sei que para muitas pessoas são difíceis e algumas pessoas têm traumas de comer determinados alimentos por alguma questão da infância. Com certeza tem. Eu tenho um paciente que, na minha primeira consulta com ele, eu sempre gosto de perguntar, qual é o alimento que você mais gosta de comer? Qual é aquele alimento que se eu botar você não vai comer de jeito nenhum? Você vai dizer, Dani, isso aqui não dá, não tem como. E aí ele olhou pra mim e fez, olha, pelo amor de Deus, não coloque girimum. Eu disse, o que fez? Eu tenho um trauma. Olha, aí ele, sério mesmo, sem brincadeira, ele começou a suar. Ele começou a, sabe, ficar agoniado quando sim, mexeu com o emocional dele. Sim, porque quando ele era pequeno, ele foi pra casa dos avós, e os avós dele tinham aquela mente de que os pais não, esse menino não come direito. Aí sentou ele no colo e começou a dar um pratão de girimum pra ele, agora ensinando era só girimum. A comida querendo voltar, e ele botando mais girimum pra dentro, então assim, eu criei um trauma. Eu não consigo comer girimum de jeito nenhum, então não volte. E tem pessoas que têm esse trauma com determinados alimentos, né? Sim. Então a gente precisa entender e respeitar isso aí também. Então, busca trazer mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais. E aí a gente tem aquela questão quando eu falo de cereal integral. Mas o pão francês que muitas pessoas gostam de comer, e aquele mito da tapioca, acredito que aí em São Paulo tem também, né? Tem bastante. Aí eu não sei. Então, sempre fica essa dúvida. Eu digo, olha, em questão calórica, os dois todos têm praticamente a mesma caloria. O pão francês, o pão integral e a tapioca. Só que o pão integral, se der mais preferência a ele no consumo ao longo da semana, vai ser melhor para você. Porque ele tem fibras, ele vai te dar mais saciedade, vai fazer com que o teu corpo trabalhe melhor. Sim. Então, consequentemente, vai ser bem melhor para você. Mas se você quiser consumir os outros, tá super liberado. Só tenha atenção no consumo e busca sempre trazer uma proteína para ter um controle no índice glicêmico desse pão francês, dessa tapioca, porque aí você controla. E aí vai te dar mais saciedade também, sabe? Sim. Então, ter essa atenção, esse jogo de cintura com os alimentos. Sim, é o que a gente tá falando no começo, de usar a inteligência, né? De você, assim como você tem que dosar o seu tempo e dosar o seu gasto calórico, né? Você também tem que saber quais são as melhores escolhas. E tudo bem, você pode não gostar de certas coisas, então a gente vai achando caminhos para você substituir, mas o importante é que você pense no que você está fazendo, né? Sim. Que você não largue pro acaso a sua alimentação, porque isso vai impactar diretamente no teu rendimento. E muita gente, Daniela, usa o tempo dela dividido. Nem sempre as pessoas trabalham da forma como, por exemplo, de ter uma empresa ou de ser empreendedor, enfim. Mas tem muita gente que estuda e faz academia e faz outros cursos e às vezes está fazendo uma universidade já está fazendo um curso lá, né? E está estudando para tentar outro em outro lugar. Então você percebe que as pessoas vão ampliando, né, a quantidade de atividades diferentes. Porém, nem sempre ela se atenta que a atividade física vai consumir um X de energia, de caloria, né?
A atividade Sim. intelectual vai consumir outro tipo. E o seu metabolismo é um só, né? Você vai ter que saber Exatamente. jogar com ele para que você possa render melhor em todos esses aspectos. Exatamente. E aí, outro ponto importante que você precisa se atentar é na questão calórica desses alimentos, a qualidade desses alimentos que você vai estar consumindo. E é compreensível, que eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu abro caixinha lá no meu perfil. Mas eu não consigo comer verdura. Mas eu não consigo comer fruta. Tem diversas outras formas, tá, de você trazer esses alimentos para a tua rotina. Sim. Por exemplo, aqui em casa, meu esposo, ele não gosta de comer a fruta. A única fruta que ele realmente consegue comer é banana. Certo. Mas as outras frutas, ele não consegue comer, sabe? É a questão do que eu gosto muito de perguntar pra pessoa. Tá, mas você não gosta da textura ou você não tem o hábito de comer a fruta? Sim. Porque aí são coisas diferentes. Claro. Qual que é o impeditivo, né? Qual que é o obstáculo? Quando é questão de textura, porque eu não gosto da textura da fruta na minha boca, suco, vitaminas, shakes. Existem diversas sopas formas também, aí, né? Coisas assim que você pode usar. Existem diversas formas de você trazer esse outro alimento. Mas eu não gosto de legumes. Vamos para sopas, caldos, bate tudo no liquidificador. Traz outras formas de você estar consumindo. E mas tem pães, né, Daniela? Você consegue fazer panquecas usando alguns legumes, né? Alguns tubérculos. Sim, com certeza. Então, tem diversas outras. Um único alimento dá pra você preparar de diversas formas. É verdade, sabe? É verdade. Então, dá trabalho às vezes, né? Então é você entender. E quando o paciente chega pra mim, mas é porque eu não tenho o costume de comer, eu digo, então vamos se permitir experimentar esse alimento. E aí, realmente, se você não gostar, a gente vê outra forma de você consumir. E tem outras formas. Né? Mas o ideal é que você sempre busque outros meios de trazer aqueles alimentos para o seu consumo, porque são pontos muito importantes. Muito importante. Eu já atendi caso de paciente que trabalhava e que ele dizia, Dani, eu não conseguia me concentrar. Até o horário do almoço eu trabalho perfeitamente. Chega o horário da tarde, eu perco o foco, eu perco a concentração, eu não rendo mais. E da mesma forma você traz isso para o estudo, né? Chega um determinado momento do teu diálogo que você não consegue mais render da mesma forma. E aí tudo isso eu disse, é um desgaste natural do corpo, né? Eu disse, isso é questão da alimentação. Como é que tá? Aí quando ele começou a me contar da alimentação, eu disse, tá precisando aí trazer frutas, verduras, legumes. Tua refeição ao longo do dia tá muito rica em carboidrato. Mas o pior é carboidrato muito simples. É carboidrato que está sendo digerido muito rápido, que está tirando teu foco, tua concentração do trabalho. E aí, quando a gente quando a gente começou a mudar tudo isso, quando começou a incluir mais frutas, salada no horário do almoço, ele começou a render. Com um mês, ele chegou pra mim e disse, Dani, tô outra pessoa no trabalho, você não tem noção, a disposição no horário da tarde, eu nunca imaginei que eu ia ter. Mas é tudo uma questão de você ajustar a alimentação. Então, sim, eu gosto muito de trabalhar e de falar. Você tem um paladar infantil ou paladar do adulto? Porque eu entendo quando a gente tem traumas com alguns alimentos que a gente realmente não consegue consumir, mas eu também entendo quando às vezes é uma questão que você não tem o hábito e aí você tem diversas outras formas de trazer aquele alimento para a sua rotina. Então você precisa se permitir conhecer aquele alimento e experimentar ele de diversas formas para daí você dizer, realmente eu não gosto. Então não dá pra mim. Ser taxativo, né? Não chegar e já, já viu a cor verde, já não quero nem saber. Tem muita gente que já viu assim, já não bota aquela coisa. Mas você nem se permitiu conhecer aquele alimento. Pois é. Você nem se permitiu conhecer o sabor. Você já foi com um olhar preconceituoso. Sim. Então, é como assim, eu trago muito isso pra, assim, a nossa relação com outra pessoa. Às vezes a gente conhece uma pessoa, a gente nem tem tanta intimidade. Conhece ela naquele momento, e a gente olha assim, aquela pessoa tem uma cara assim, não foi com a cara. Sim. Mas você nem se permitiu conhecer realmente aquela pessoa. Ou então, às vezes, você vai muito pelo que fulano falou. Exato. Né? Sim. Ou então aquilo que você já identificou lá como um padrão, né? Tipo, você olhou para aquela pessoa, ela tem uma cara assim, um olho daquela cor, uma roupa daquele jeito, você já somou ali as coisas e já criou uma personalidade para ela. Sim. E muitas vezes tá errado, né? Exatamente. E depois, quando você conhece, é totalmente diferente do que você imaginava. Então... Eu levo isso, vai me dar como exemplo. Minha mãe lá em casa, ela nunca teve o hábito de fazer salada na hora do almoço, de comer muitas frutas. A gente nunca teve muito esse hábito na minha casa. Então,
quando eu ia para casa das minhas tias, quando eu era pequena, que minha tia me oferecia salada na hora do almoço, eu dizia que não comia. Ou então minha mãe mesmo, antes de eu dizer alguma coisa, ela disse, ela não come. Mas era porque minha mãe não tinha o hábito de comer. Então eu vim aprender a comer salada e a comer mais frutas depois dos meus 16, 17 anos. Que eu vim começar a me permitir experimentar aquele alimento, sabe? Eu vim começar a incluir eles na minha rotina. Então, é muitas vezes pelo que o outro diz. Eu ia pelo que minha mãe dizia. Ela não come, ela não gosta. Então, quando eu chegava na casa de alguém que alguém me oferecia, ou quando eu estava em algum lugar e alguém me oferecia, eu dizia, não, eu não gosto. Mas eu nunca tinha experimentado, como é que eu podia dizer que eu não gostava? Então, e muita gente acaba tendo essa relação, né? Você tá acostumado a ser forçado a comer. E aí, quando você pode escolher, a primeira coisa que você faz é, eu vou correr disso, né? Esquecendo que talvez faça falta, né? E existem certos alimentos que você facilmente troca, que você tem opções e tal. Mas tem outros que vão dar certas vitaminas e que muitas vezes você só vai descobrir que falta num check-up, né? Num exame. Você fala, falta ferro, falta vitamina desse tipo, daquele, né? Ou então você vai descobrindo que você pode estar pré-diabético, né? São coisas que você não percebe tanto racionalmente, mas o seu corpo percebe, né? Fadiga, ou então processamentos internos ali que são diferentes, enfim, rendimento no estudo. Sim. E a gente deixa passar, né? Uma coisa, Dani, que eu chamei de você de Dani, desculpe. Nada, pode à vontade. A gente tem uma coisa que eu falo muito pro pessoal que vai fazer prova, que tá indo para fazer aquela prova importante, que pode ser vestibular ou concurso e tal, que a gente nem sempre tem a maturidade suficiente para saber o que está acontecendo ali naquele lugar. Porque você senta lá para fazer a prova, começa a dar suadeira, dá calor, dá cólica, dá gastura, sabe? Você tem uma série de sintomas físicos ali que estão acontecendo e que as pessoas acabam traduzindo como ansiedade, ou como pânico, ou como qualquer outra coisa. Porém, pode ser aquilo que ela comeu no almoço, ou tomou no café antes de fazer a prova, né? E aí, como que você sabe disso? Como que você percebe? Se conhecendo, né? Experimentando e desenvolvendo essas rotinas com a presença consciente da alimentação, né? Sim. E aí, como você falou, tá ali se preparando para o momento da prova. Então, alguns dias antes, buscar ao máximo ter uma alimentação mais saudável, mais natural possível, trazer alimentos que são ricos em gorduras boas, né? Que a gente tem de frutas, que é uma das preferidas minhas, é o abacate. Dá para você trazer, ela é riquíssima em gordura boa, ótima para concentração, ótima para memória. Temos também as oleaginosas, castanha, amendoim, nozes e por aí vai. Mas aí com essas oleaginosas a gente precisa ter atenção porque elas são muito calóricas, né? Sim. E temos também... Nem sempre a digestão é fácil, né? Isso. Então não exagera para que a digestão continue ali sendo tranquila, que teu corpo fluindo, faça a digestão, né? Direito. Para que a digestão seja tranquila. Eu não tenho vesícula, né? Então eu tenho ideia de que alguns alimentos eu tenho mais dificuldade para poder fazer a digestão, né? Então isso é importante também, né? Você saber o seu limite, né? Exatamente. Então consumir o que senão, você meu filho, vai ser o efeito reverso aí, você vai passar mal, vai... Exatamente. Né? Não vai ser legal. Eu te contei quando a gente estava fazendo a reunião que eu descobri que eu sou intolerante à lactose faz um tempo, né? Mas antes disso, eu já tinha passado por perrengues em prova. Do tipo, eu fui fazer uma prova de manhã e outra à tarde. E eu levei todinho. Eu tomei o todinho. Pensa numa pessoa que passou mal na prova. Meu Deus. Tenho certeza que não foi um quadro legal. Não foi. Graças a Deus, próprio, né? Porque agora você já se prepara para evitar. Exatamente. Isso. Mas aí também outros alimentos outras fontes, né, que você precisa, como eu falei, frutas, verduras, porque vai ter um aporte maior de micronutrientes. Sim. Que esses micronutrientes estão voltados com vitaminas e minerais, que são de extremamente importância para a nossa produção hormonal, para que nossas células trabalhem da melhor forma, para te ajudar na concentração, né, para a produção de vitamina B12, vitamina C, que vai te dar mais concentração naquele momento. E aí,
Proteína é outra fonte muito importante que a gente precisa ter uma atenção. E que essa proteína, que a gente tem leites, derivados, carnes, peixes, ovos, né? Que seja de qualidade. Que evite ser uma proteína de muita gordura, aquelas carnes muito pesadas. Então, pega uma carne mais leve, um peixe, um frango grelhado, uma carne de patinho que é mais magra. Então, você ter essa atenção e buscar trazer esses alimentos para aqueles dias que antecedem, né, a tua semana de prova, aquele teu momento de prova, também na noite anterior, isso é muito importante, para que não ocorra quadros que já aconteceu, né, de pessoas irem lá, mas amanhã eu vou pedir um fast food, não sei o quê, pedir comidas fora, e acabar tendo uma indigestão que acaba dificultando mais o teu corpo ali de trabalhar, porque o seu corpo, ele acaba precisando voltar toda a atenção dele para aquele processo que está acontecendo ali dentro, aquela indigestão, né? E aí você acaba não tendo o teu ótimo rendimento para aquela prova. Olha que incrível isso que você falou agora, porque eu sempre defendo, e se você ouvir a história dos episódios que eu já gravei, você vai perceber, eu falo isso com muita frequência, do tipo, a nossa maior arma para ter uma boa preparação é a nossa atenção. Sabendo dosar a nossa atenção, a gente melhora tudo, né? E aí entram elementos como nós já falamos no começo da conversa, do alimento, do sono, a rotina, a concentração, a facilidade de você saber quais são os seus melhores horários e você usar isso em seu favor para se preparar e tal. E quando você está gastando energia, pensando numa indigestão, você está deixando de fornecer suprimento para o cérebro. Consequentemente, o seu corpo, programado para sobreviver, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar do que está defeituoso. Certamente não é responder a pergunta ou fazer uma redação, né? Exatamente. Vai atrapalhar ali o teu processo, né? Então, isso é muito importante, você ter essa atenção. Porque senão, é um momento ali que o teu corpo está precisando de atenção. E aí tua atenção vai toda para lá, a atenção do teu corpo. Exato. E aí você não consegue se concentrar ali na prova, você até consegue ler, mas aí, além que muitas das vezes vem a questão do nervosismo, né? Você fica nervoso pela situação. Gera aquela ansiedade, aquele suor frio. E aí, muitas coisas vão começar, o teu emocional já tá falando ali por você, ali naquele momento, o teu corpo ele começa a ser só emoções. E você perde totalmente a concentração. Ele tá completamente reativo, né? Ele não tá mais raciocinando com clareza, né? Sim. E aí, outro ponto importante que eu bato muito na tecla. Acho que é uma das coisas que eu mais falo bastante no meu perfil do Instagram, é sobre o teu consumo de água. Verdade, sabe? Verdade. É muito importante e as pessoas esquecem de beber água ao longo do dia. Mas isso é um dos pilares fundamental, né? Importantíssimos. Por quê? Se você não tem o teu consumo de água adequado, o que é que vai fazer? Vai deixar o teu corpo mais fadigado, porque ele vai precisar trabalhar mais, sabe, para fazer determinadas funções que a água vai ajudar. Então ele vai ficar mais fadigado ao longo do dia. Você não vai ter concentração. Então o ideal é que você foque no teu consumo de água. Uma das dicas que eu dou é que sempre tenha uma garrafinha de água para onde você for, esteja com ela ali do seu lado, sempre tomando. Outro ponto também, tem vários aplicativos aí, que hoje a internet já criou, né? Que tá sempre te mandando mensagem, lembrando você de beber água. Eu tenho desse, viu? Celular... É ótimo. Mas é porque meu celular já tá carregado. Desculpa, se não dá com a garrafinha, bota o despertador. O celular tem despertador pra isso. Coloca cria uma rotina. Sabe qual que é a minha rotina? Toda vez que eu tenho que ir ao banheiro, eu tenho que repor a minha garrafa. Eu tenho uma garrafa de 1 litro na mesa, né? Eu deixo 1 litro lá, e aí, mesmo que ela não esteja consumida, sabe? Eu reponho. Porque aí eu vou sempre... Eu não tenho desculpa de que vai ficar longe, sabe? Ou não tenho água por perto, é aquela história, né? Você vai diminuindo as possibilidades de você procrastinar isso, né? Exatamente. E é muito importante ter essa atenção. E eu só tive essa atenção com o meu corpo na questão da água quando eu fiquei doente e o meu corpo ele começou a dizer, querida, ou você começa a tomar água, ou daqui pra lá é só ladeira abaixo. A tendência é só piorar. Sim, eu tive muitos problemas por causa de água no corpo. Quando eu comecei a ter atenção. E aí, a minha primeira garrafa foi logo aquelas de 1 litro.
Aham. E ela ficou minha marca. Pra onde eu ia, eu tava sempre com ela. Na faculdade, todo mundo me conhecia pela garrafa de água. Você sabe que tem muita gente que usa garrafa de água como... Tudo bem que isso é meio fora do tópico, né? Mas assim, o pessoal sempre que você vai fazer cursos, seja pré-vestibular, ou seja cursos para concursos, tal, de preparação, o pessoal sempre te dá um kit de materiais. A caneta, cadernos, e dá uma garrafinha de água para você pôr, o squeeze, geralmente, né? E o pessoal usa os squeezes para intimidar os outros. Do tipo, o cara fez esse curso, o cara fez aquele outro, ih, não vou ter chance hoje. E isso é ótimo. Na minha época não tinha isso. Não tinha. Não tinha nada Hoje disso. tem, mas antigamente... Mas hoje, ainda bem que eles abriram esse olhar, né? Além disso aqui. Sim. Porque um marketing que hidrata. O teu corpo, ele é muito importante. O consumo de água para qualquer função do nosso corpo, ela é muito importante. Sim. Para concentração. Desempenho geral, né? Sim, é para o geral, para o teu corpo trabalhar melhor, para sua mente trabalhar melhor, para tuas células trabalhar melhor, sabe? Para que o seu corpo consiga eliminar aquelas toxinas que, de certa forma, hoje a gente acaba consumindo, ingerindo, querendo ou não, seja através de alimentação, seja por contaminantes que estejam ao nosso redor. A gente parar hoje para ver, o nosso ambiente hoje em dia ele é muito moderno. Então, tem poluentes que vêm para intoxicar o nosso corpo de fora. Sabe? Sim. Tem utensílios, tem produtos químicos. Sim, e que mas quando você usa corpo... transporte público, né? Por exemplo. Sim. E o nosso corpo, por si só, ele tem a função do detox. Ele mesmo faz o detox. Mas só que hoje em dia, como a gente vive num mundo tão globalizado, tão moderno, isso aumentou muito essa questão dos poluentes. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais adequada, ter um consumo adequado de água, para que o nosso corpo trabalhe melhor e consiga eliminar isso de uma melhor forma possível. E isso entra para ajudar, para auxiliar o processo de detox que o nosso corpo já faz, sabe? E aí, quando a gente está com o corpo menos intoxicado, menos inflamado, a gente consegue trabalhar, se concentrar melhor, a gente tem um rendimento bem maior nas nossas funções do dia a dia. Sim, a gente deixa de gastar energia para reparar os danos, né? E ela se torna combustível para você ter mais foco, mais qualidade de vida. Exatamente. Tudo, né? Porque a nossa alimentação, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, ele já está por si só trazendo tudo isso. Ele já está por si só buscando ajudar a gente a amenizar o estresse causado no nosso corpo, o desgaste causado no nosso corpo. Então, quanto mais saudável a gente se alimenta, a gente busca se alimentar, ter o consumo adequado de água, ter uma noite de sono adequada, ter uma rotina equilibrada, melhor. Até porque é normal, acontece contratempos no nosso dia a dia, acontecem situações no nosso dia a dia que, de certa forma, vai acabar nos estressando. Porque acontece esse estresse, né? Às vezes você programou alguma coisa, mas que saiu errado, que não deu certo e que você precisa mudar tudo aquilo ali para encaixar na tua rotina. Sim. Gera um desequilíbrio que você vai ter que repor isso de alguma forma. Gera um desequilíbrio. E aí você tem que... Eu gosto de trabalhar corpo, mente e espírito. Sim. Tudo tem que estar em harmonia. Porque no momento em que algo no teu corpo não tá legal, a tua mente não tá legal por algum estresse, por algum problema, por alguma emoção, vai afetar nos demais. Com certeza. Então a gente tem que buscar manter isso ali em equilíbrio. Com certeza. E você tomando conta de todos esses aspectos, né, cobrindo todas essas bases, a chance de você ter um problema é menor, né? Sim, a gente consegue ter um controle maior da situação ali no nosso dia a dia, sabe? A gente tem uma organização da rotina, da alimentação, isso controla todo o nosso emocional durante o dia. Então, é aquela questão, aconteceu um imprevisto, aconteceu uma determinada situação, tá, mas eu preciso focar no que eu consigo controlar ali naquele momento. O que é que eu consigo controlar? O que é que eu posso só fazer que vou conseguir reverter essa situação da melhor forma possível? Como é que eu posso aqui reagendar? Sim, contenção de danos. Como é que eu posso reajustar isso aqui? E aí, às vezes, eu falo muito com os meus pacientes, mas é porque aconteceu isso, me gerou ansiedade, eu fiquei estressada, aí eu descontei na comida. Digo, olha, quando acontecer qualquer situação desse tipo, para, respira e foca apenas no que você consegue controlar ali naquele momento. Foca no que você consegue controlar. O que você não consegue controlar,
respira, tá tudo bem. O que é que você consegue fazer ali em meio àquela situação que vai conseguir amenizar os danos e que vai conseguir trazer um pouco mais de paz e de sossego? Foca naquilo e tenta solucionar da melhor forma possível. Sim. Pronto. Porque se você cede, você alimenta aquele mesmo processo, né? Você trabalha ele como solução. E aí quando você começa a agir mais impulsivamente, ele meio que constrói um hábito, né? Que vai se tornar um vício ou uma compulsão. E meio que você entra no piloto automático. Exato. Né? A solução fácil, né? Às vezes eu gosto de ensinar também para os meus pacientes a fazer respiração quadrada. Você conhece? Eu conheço. Eu faço muito, assim, quando acontecem situações que me tiram um pouco do foco, que eu fico olhando, assim, acontecem situações imprevistas ao longo do dia, como é que eu vou resolver isso aqui? Porque, no meu caso, além de ser nutricionista, de ter os atendimentos online, eu também tenho o delivery, que é o Horta, né? Que é um delivery de refeições saudáveis. Então, acontece de fornecedor atrasar a entrega, acontece do cliente... E assim, eu não gosto de dar, não, mas de um cliente vir pedir coisas de última hora e eu preciso remanejar para fazer e atender aquele paciente ali. Então, vai acontecendo várias situações ao longo do dia que eu preciso, sabe, contornar. Sim, gestão de crise. Sim, aí às vezes acontece alguma crise que eu preciso parar, eu preciso de 5 minutos para respirar, para mim poder voltar com uma solução para resolver isso aqui. Para clarear o pensamento. Então, às vezes você precisa entender que acontece uma situação que você precisa parar, respirar, buscar equilíbrio ali com você, para que você consiga voltar e resolver da melhor forma possível. Sim. E é nessa parte que eu acabo entrando, sabia? Muitas vezes é de entender os processos, entender o que dá o começo para esse tipo de crise, e aí você ajustar. E isso é importante a gente saber, que isso faz parte de diversos fluxos do nosso corpo, né? Não só o emocional não funciona sozinho, né? Ele vai afetar outras partes, e no fim das contas o que vai sobrar é o caco que você vai ficar de ter que administrar tudo isso, né? E olha, vou me dar como exemplo aqui, quando a gente começou realmente quando a gente iniciou mesmo assim, de domingo a domingo, trabalhando e tal, começou aquela rotina. Então eu trabalhava, tinha um Horta, né, para dar conta. Eu trabalhava em outra cidade no horário da tarde. Assim, era meia hora de viagem daqui para lá, mas todo dia eu tinha esse processo de deslocamento da cidade onde eu moro para outra cidade para trabalhar, de segunda a sexta. Tinha os meus atendimentos. Então, assim, minha rotina estava muito corrida, muito agitada. E aí eu comecei a vir a ter ansiedades. Só que a minha ansiedade era de uma forma diferente. Eu não consigo me alimentar. Já tem gente que desconta na comida. Eu não consigo me alimentar. Parece que trava. Então, eu tinha que ter uma gestão da minha emoção, porque eu tinha que ter horário para estudar, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando se atualizar. Com certeza, não pode parar no tempo, né? Com certeza. Então, eu tinha que ter tempo para estudar, eu tinha que ter tempo para dar conta do Horta, eu tinha que ter tempo para dar conta do meu trabalho, eu tinha que ter tempo de gerar conteúdo para o meu Instagram, eu tinha que ter tempo para os pacientes, né? Porque eu sempre estou não é apenas entregar uma dieta, não é só entregar um plano alimentar e dizer, tá aqui, bonitinho para você, siga. Não é só isso. Sim. Tá ali com ele se no fosse, dia a seria dia. fácil, né? Se fosse assim, seria muito fácil. Tá ali com ele no dia a dia, entendendo as dificuldades, o que está acontecendo, né? Pois é. Você sabe que eu aprendi a fazer terapia de forma única. É assim, cada pessoa é uma pessoa, né? E isso funciona também para nutrição, porque por mais que você saiba que certos alimentos vão gerar certos recursos e certos prejuízos, né? Você também sabe que cada pessoa tem o seu jeito, e você tem, ao longo dessa nossa conversa aqui, já dito isso em diversas passagens diferentes, sabe? Que cada pessoa reage de um jeito a isso, a uma lembrança, a uma situação. Então, poxa, né? Vamos nos tratar como pessoas, como indivíduos, né? E respeitar isso. Sim, e o principal, como é que é a tua rotina, né? Sim, hoje, a sua rotina. Exatamente, não como é a nossa, que é a tua rotina, né? Recentemente eu atendi até uma paciente daí de São Paulo que me procurou porque estudando, né? Ela estava estudando, está em processo de estudo, trabalhando e começou a estagiar. Nossa. Então, assim, sobrecarga. Ela disse, se eu não ajustar a minha alimentação para essa minha rotina que tá louca, que eu vou sair de casa às 5h30 da manhã e chegar às 9 horas da noite, eu vou definhar. Sim.
Eu disse, Sim. você tá mais que certo. E aí a gente foi ajustando a rotina dela, alimentar de acordo. E aí o que foi que eu disse a ela? Tá, final de semana, quem preparar a refeição na casa dela é a mãe. Eu disse, então vamos ensinar a tua mãe a preparar refeições para a semana toda. E aí a gente prepara refeições para a semana toda, ela tem tudo armazenadozinho. Ela já sai com as marmitas prontas, tudo congelado, fica pronto para a semana. Então, já é menos uma preocupação. Mas aí também é necessário ajustar, porque ela come o dia inteiro fora. Sim, né? Então, e ela como tem é que a tua administrar rotina? isso, não tem outro jeito. Exatamente. Hoje mesmo, um amigo meu da época do fundamental veio me procurar porque ele estava sendo atendido por uma paciente, ou por uma nutricionista, perdão. E, assim, não estava nada ajustado de acordo com a rotina dele. Os horários não batiam com os horários que ele conseguia se alimentar. Ele disse, eu não estou conseguindo fazer as refeições no meu horário, tem lá. Então, eu vou tentando, assim, ajustar. Sabe? Eu vou tentando, achando que de alguma forma o que eu estou fazendo está dando certo, mas também não sei se está dando certo ou não. Então, você precisa entender qual é o horário que você consegue se alimentar, qual é o horário que você faz sua primeira refeição, como é a tua rotina, como é o teu trabalho. Então, para dali montar e ajustar a tua alimentação de acordo com a sua rotina, para que assim você consiga fluir ao longo do dia. Exatamente. Sim, para que você consiga render ao longo do dia, porque senão você não vai conseguir render. Senão você não vai dar o seu melhor no dia. E aí vai vir o quê? Simples frustração. Assim. Nossa, frustração perfeito, é isso mesmo. A cobrança, né? A autocobrança. A autocobrança. Você se cobrar pra conseguir fazer aquilo, mas que no final você não consegue. E aí você se frustra. E aí você regride. Você não avança, você volta. E essas sensações que você está falando, né? Da frustração, né? Essa questão de você se cobrar e tal. Esse tipo de sentimento, ele cola com qualquer outro que tiver na mesma linha dele, sabe? Do tipo, você não está insatisfeito com o trabalho, com o seu rendimento no estudo, e aí você vai conectando tudo isso, você vai somando e vai empilhando isso dentro de você, e aí você acaba afetando outras áreas, né? Você tem um efeito dominó. Exatamente. E é mais difícil de você depois se reorganizar. Porque acaba, de certa forma, saindo de uma área e invadindo outras. Sim. Não tem como, não. A linha que separa as nossas áreas da vida é muito fina, né? Exatamente. E aí você precisa ter esse controle para que você consiga. E aí é como eu falei, rotina é muito importante. Você precisa ajustar a sua alimentação de acordo com a sua rotina. Você precisa entender, eu preciso estudar, meu melhor horário para estudo é esse, mas durante o dia meu horário para trabalhar é esse, isso. Determinar horários ali ao longo do dia. Eu trabalho muito, às vezes até manhã, para alguns pacientes meus que têm uma rotina muito agitada, eu gosto de trabalhar com planners diários, semanais e mensais. Porque aí eles não esquecem o compromisso deles, né? Eles têm tudo ali anotado. Tanto que hoje, amanhã eu tenho, eu estava olhando meu planner, que amanhã eu tenho gravação com o André. Então, você organizar a tua rotina, sabe? Então, se vocês quiserem, até depois, procura lá no meu Instagram, diz, eu vim do podcast do André e eu vou e mando para vocês os planners, porque isso ajuda muito na tua organização. Legal. Você consegue ajustar a sua alimentação ali na tua rotina, entendeu? Sim. Como a gente estava falando um pouco atrás, evitar alimentos muito gordurosos antes do horário de estudo. Então, o meu horário de estudo hoje vai ser esse, então qual vai ser a minha refeição que vai anteceder esse meu horário de estudo? Quais são os alimentos que eu posso estar trazendo aqui para essa refeição que vai me ajudar a ter mais foco e concentração? Sim. Entendeu? Então, vamos aproveitar que está falando sobre justamente isso, sobre esses passos que podem melhorar, né? Porque a gente estava falando até agora dos benefícios e dos prejuízos de você ser desregrado ou de você se desconhecer. Então, estamos falando sobre justamente opções, né? Dando recursos. E a nossa função aqui, né, Daniela, nós dois aqui, juntando as nossas experiências, trazer recursos para quem está ouvindo, ajustar dentro do possível a sua rotina e procurar ajuda caso precise, né? Tendo você como referência, eu como referência e outras pessoas, né? Caso elas conheçam outras nutricionistas, outros professores, né? Que seja. Mas o importante vamos trazer a luz sobre esse tema, importantíssimo. E agora eu gostaria que você trouxesse algumas dicas que vão um pouco além da alimentação, coisas que você trouxe para a sua vida e que te fizeram bem, como a gente estava falando antes de começar a gravar. Vamos lá. E aí, assim, algo que recentemente assim, me ajudou muito
a ter um controle, tanto que antes de qualquer coisa do meu dia começar, porque muitas vezes a gente já começa vendo piloto automático, Sim. né? Pensando como é que eu vou dar conta disso, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Antes de tudo, de qualquer coisa, assim que eu me acordo, o que eu faço é meditar. É uma das coisas que, para algumas pessoas, tem um certo preconceito, mas se permitam conhecer essa prática, né? Eu gosto muito da meditação. O André tem as meditações guiadas. Tenho. Perfeito para vocês estarem ouvindo. Então, meditar, porque aí eu consigo me concentrar comigo mesma, me conectar comigo mesma. E aí eu tenho mais, eu não sei porquê, mas sempre que eu termino a meditação, eu tenho mais concentração para o meu dia. Eu sinto que o meu dia flui melhor. Quando eu não consigo meditar, nossa, chega na metade do dia, eu já estou surtando, enlouquecendo, sabe? Precisando... E aí eu preciso parar aqui e meditar, me dar 10 minutos, porque senão não vai fluir mais aqui. Então, a meditação, e aí tem outras técnicas também, a gente tem alguns óleos essenciais, para quem gosta de vaporização em casa, que tenha, é muito bom. E aí, para o estudo, eu trouxe alguns voltados aqui para o estudo, a gente tem um de limão, de lavanda, de sálvia, são ótimos para você. Você pode estar colocando no difusor, ou você pode estar colocando gotinhas atrás do travesseiro, colocar algumas gotinhas no dedo, sabe? Passar aqui atrás da orelha, da nuca. Sim, para deixar o perfume no ar, né? Sim, ajuda muito na concentração. E aí tem o alecrim, que ele é o meu preferido, sabe? Tanto dá para você usar ele em forma de óleo essencial, como também dá para você usar ele em forma de chá, para banhos, né? Sim, pra banhos vaporizando, também, né, no banho. Sim, para escalda-pés também. Maravilhoso. Porque olha só, o alecrim, ele vai te trazer mais concentração, disposição, alegria. Você já associa alecrim a alegria. E ânimo. Porque às vezes a gente tá tão desanimado para fazer qualquer coisa, pra gente estudar, pra gente encontrar alguma coisa do dia, tirou tua animação. Então, o alecrim, ele vem para trazer esse ânimo para você. Então, preparar um chá de alecrim, preparar um banho com alecrim, um óleo essencial de alecrim. E aí tem uma prática que eu gosto e que eu venho colocando em prática, principalmente quando eu sinto que eu tô precisando, é o escalda-pés. Não sei se muitas pessoas conhecem, né? Pois é, uma aqui forma em São holística. Paulo a gente usa mais para fazer, para gripe, para coisas já doenças, não para prevenção ou para relaxamento. É engraçado, né? Sim, né? Mas aqui também. Mas só que eu fui estudar mais a fundo, né, sobre as plantas, sobre as ervas, e comecei a ver esse lado holístico da alecrim. E de outras plantas também, tá? Mas você fazer o escalda-pés. Então, no final do teu dia, para aquele dia cansativo, estressado, você tá fadigado, você estudou muito, para você relaxar, para você ter uma boa noite de sono, faz um escalda-pés. Bota ali água para esquentar. Quando começar a fazer bolinhas, desliga, bota alecrim. Depois coloca numa bacia e coloca os teus pés dentro. Se a água estiver muito quente, bota mais um pouquinho de água. Coloca os teus pés dentro, fica ali 10 minutos, fecha os olhos. Se quiser, bota uma meditação, bota aquela música relaxante, se concentra ali só naquele momento. Mas busca trazer calma e paz para você, que vai te ajudar muito. E é uma combinação muito legal, hein, Daniele? Porque você tá lá num autocuidado e ele já tem características terapêuticas, né? Você tem a pausa, você tem a concentração do som, pode ser meditativo também, pode ser uma frequência que vai te levar para um estado cerebral mais calmo, vai estimular a desaceleração, né, dos seus pensamentos. Exato. Dá um conforto, né? Dá uma sensação de colinho, assim, de quentinho com você mesmo. Que legal. De amor, de cuidado. Exatamente, de auto-amor, isso mesmo. Assim, a gente falar aqui não dá nem pra dizer, né? Eu já tô aqui querendo, quando terminar, e fazer o meu calma. Já vai fazer o seu. Porque, gente, a calma de uma forma, você se conecta ali com você, dá um relaxamento no teu corpo que você não imagina. São rituais que você vai desenvolvendo, né, Dani? Você vai construindo pra você práticas que você sabe que vão ser válvulas de escape, né? Sim, com certeza. E aí tem outro, né, que eu amo de coração, é a canela. Gente, a canela, ela vai te dar uma energia e uma disposição que você não imagina. Ela vai meio que pro lado holístico dela, ela vai meio que quebrar a procrastinação que às vezes a gente tem, né? A gente sempre busca, assim,
a nossa mente, nosso inconsciente, ele busca meio que fazer com que a gente se auto-sabote ao longo do dia. Ah, mas você tá cansado, você trabalha demais, você fez muito isso. Você merece dá um tempinho. isso. Você merece. Hoje você merece não estudar. Não, peraí, vou fazer ali um chá de canela, vou tomar um banho com canela, vou fazer alguma coisa com canela. Pode até fazer uma infusão, uma difusão, né, da canela, pegar um pauzinho, canela em pau, pegar ali um pauzinho, acender ele, colocar fogo, pra ele ficar tipo como se fosse um incenso. Natural. Né? Incensos também de alecrim são ótimos para você estar fazendo, tá? Então ele vai te trazer mais essa energia para você ao longo do dia. E aí, agora você precisa ter uma atenção no chá de canela à noite, consumir a canela à noite. Por quê? Como ela vai te trazer muita energia, ela pode atrapalhar um pouco ali o teu sono, te deixar muito ligado, sabe? Sim. Então, ter só a atenção dela no consumo à noite. Mas ao longo do dia, é maravilhoso ali você ter um chá com a canela. Pra dar umas inspiradas, digamos assim, né? Tipo, te dar um gás um pouquinho diferente durante o dia. É muito bom. Sim. E aí também... Pode falar? Não, pode falar. Eu ia falar só assim, olha... Quanta coisa, né? Mas para você entender o quanto a alimentação influencia. E aí você precisa conhecer. Então, só de elementos que são parte disso, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a alimentação, por exemplo, é só a comida, né? Só ali o arroz, o feijão, a carne. Mas não. Tem as especiarias, tem os chás, tem as plantas que também vão estar te ajudando ali no seu dia a dia, no seu processo de estudo. É um potencial enorme. Vai ajudar você a ter mais foco, a mais concentração ali no seu processo de estudo. Então, você, quando está estudando, botar ali um óleo essencial de alecrim, trazer outras práticas, uma lavanda no difusor, ou então, se você estudar, você colocar algumas gotinhas aqui de óleo essencial na sua nuca, isso vai te ajudar. Sim, a lavanda ela tem uma propriedade calmante que ajuda bastante também a diminuir, desacelerar, né? Diminuir esse ritmo mais intenso, né? Sim. E aí, alguns dias atrás, algumas semanas, na verdade, atrás, eu tava numa imersão online aqui, de um curso, e aí o rapaz, ele deu uma dica, porque assim, era horas, a gente passava sempre 3-4 horas com aula direto. Então chega um momento em que você já começa a não ter mais nem concentração, né? E aí ele deu uma dica, e que eu amei, e que super ajudou, né? De um chá, que eu comecei a fazer uso também, erva doce. Ele é com erva doce. Você faz 1 litro de chá, tá? 1 litro de água. Aí você vai colocando umas colheres de sobremesa de cada um. Erva doce, coentro, cominho, alecrim e ginkgo biloba. Nossa. Então você faz essa mistura ali, mas aí como o cominho e o coentro eles são muito fortes, o sabor, você bota só um pouquinho, tá? Sim, e o ginkgo biloba ele é bem intenso, assim, de energia, né? Ele é um ativante, né? Um negócio que é pra memória, pra concentração, pra te dar foco, disposição, ele é maravilhoso. Então, eu tomava ele contra a labirintite. Pra ajudar no equilíbrio. Ótimo. Aí já descobri outro benefício do ginkgo biloba, né? Prevenção de isso aí eu não labirintite. sabia. Maravilhoso, isso aí eu não sabia. Então você fazer o chá dessas especiarias ali e tomar vai te ajudar a ter mais concentração. Então, tomar um chá ali antes de começar a estudar ou quando você estiver estudando, né? Isso traz muito benefício. E focar. Você precisa ter controle na tua rotina, ter uma alimentação que se adapte à tua rotina, à tua realidade de vida ali, para que as coisas fluam da melhor forma possível. Ter uma ingestão correta de água, tá? E aí uma dúvida que muitas pessoas têm quando eu falo da questão da água, mas quantos litros de água por dia eu posso tomar? Para cada 20 quilos, 1 litro de água. Mas eu sempre gosto de dizer assim, olha, de 4 a 5 litros, tá ótimo. Principalmente para quem faz atividade física. Então, outro ponto, né, que a gente acabei não citando aqui, faça uma atividade física. Seja uma caminhada, seja um yoga, procurem se mexer de alguma forma, seja uma academia, seja um Muay Thai, o que você se identificar. Sabe? O que você gostar. Né? Que seja confortável pra você. Porque não tem coisa pior do que você fazer o que você não gosta. Sim, então, forçado ainda, né? O que é que você consegue ajustar na tua rotina, que seja uma atividade física que vai te trazer benefícios. Né? Sabe o que é pior do que o ganho? Você não reconhecer o ganho, é você ter a sensação de estar sendo forçado a fazer. De obrigação. Exatamente.
Disciplina e obrigação são coisas diferentes. Exatamente. Totalmente diferente. É igual como eu falo com meus pacientes. Eu estou me esforçando para emagrecer ou você está se dedicando para emagrecer? Porque esforço é uma coisa totalmente diferente de dedicação. O esforço ele está no lado negativo. Você está se esforçando, você está fazendo algo que você não gosta. O conceito que a gente tem é exatamente esse, né? De forçar. Entendeu? Então, o que é que acontece? Você acaba parando de existir no meio do caminho. Agora, quando você se dedica, aquilo começa a se tornar um hábito para você, porque está no lado positivo. Você está emanando energias positivas. Sensação de ganho. Você está tendo recompensas. Exatamente. Você começa a ver resultados, sabe? No esforço. Recompensa, Dani, é reforço de hábito. Sim. Então, recompensa positiva é reforço. E torna um hábito para você, torna um estilo de vida para você. Sabe? Você, quando acontece você não fazer, você sente falta. Sim. Mas é uma falta gostosa, né? No sentido de nossa, eu podia fazer, amanhã eu vou fazer, vai ser bom, sabe? É diferente de quando é um esforço. Quando é um esforço que você não faz, você nem sente falta disso, você dá graças a Deus. Nada. Então, o que é que você tá para o teu processo? Você tá se esforçando para estudar ou você tá se dedicando para estudar? Começa a ver, sabe? São coisas totalmente diferentes. Quando você qual te leva mais perto do seu objetivo, né? Qual vai te levar para chegar onde você quer chegar. Então, a dedicação é o caminho, sabe? Então, busca se dedicar. Faça o que você gosta. Então, procure uma atividade física que você gosta, mas busque fazer, seja ela qual for. Mas eu não consigo ter tempo. Tenta ajustar pelo menos 3 vezes por semana. Comece 3 vezes por semana, até você começar a pegar o ritmo e aí você vai aumentando, vai ajustando ali na tua rotina, sabe? Mas isso é muito importante. Nossa, também. Olha só a nossa lista de informações que vai para a rotina, para o sono, para o tipo de alimento, para o horário, para a regulação das suas emoções, para atividade física, para a água e recursos naturais como óleos, como incensos, como banhos, escaldapés. Olha só a quantidade de recursos que nós trouxemos aqui. Chás, nossa. Eu só tenho que agradecer por esse papo incrível, né? A gente já está falando aqui há quase 1 hora, tá sendo assim, olha, pensa numa aula. Esse podcast hoje foi uma aula, viu, gente? Então, uma aula. Depois, se vocês quiserem, escutem novamente, anotem tudo e comecem a colocar em prática. Sim. Né? Sim. Comecem e a mandem colocar dúvidas, em prática. Né? Sim. Caso vocês tenham, a Daniela é super acessível. Sim, podem me mandar dúvidas. Como eu falei aqui, para quem quiser organizar a rotina, fala lá comigo no direct no Instagram. Dani, eu fiz do podcast do André, a questão dos planners diários, semanais, mensais. Teria como você enviar? Eu enviarei com o maior prazer para vocês. Muito bom. Deixa pro pessoal o endereço do seu Instagram, o arroba do seu Instagram. Pronto, meu arroba é Dani Campos, nutricionista, tá? Então é só acessar lá, eu tô sempre disponível. Para ficar mais fácil para vocês, acredito que vocês tenham o Instagram do André, então vão lá no Instagram do André e me procurem, que fica mais fácil, para vocês me acharem. Mas eu vou deixar o link aqui. Vou deixar, Dani, o link aqui embaixo. Pronto, maravilhoso. E eu sempre tô acessível. Todos os dias eu tô postando dicas lá de rotina, de alimentação. Sabe? E eu fiz questão de trazer uma vocês. Profissional para falar sobre isso, porque eu falar como professor, com uma experiência, vai ser super lúdico, vai ser super próximo do dia a dia. E a gente tendo alguém que conhece disso e trabalha com isso especificamente, a gente tem muito mais confiança de dar uma informação mais precisa, sabe? E tenho em mente que é importantíssimo você ter acompanhamento, né? Se você não pode pagar, você vai seguir contas diferentes, vão te dar dicas, vai montando ali, mas procura as pessoas certas, procura os caminhos corretos. Sim, que a gente vai sempre conseguir achar. O quanto é importante, né? O quanto é importante para que você tenha uma saúde de qualidade, porque a tua saúde ela vai influenciar diretamente no teu desempenho. Então, busca um acompanhamento nutricional para te acompanhar ali no processo, para que você entenda, para que você ajuste a sua alimentação dentro da tua rotina, dentro da tua forma de estudo, da tua forma de trabalho, como realmente é. E o melhor, ajustando com os teus gostos alimentares.
Perfeito. Sabe? Porque acaba ficando muito difícil quando a gente tem que comer o que a gente não gosta. Sim. É como eu falei, acaba sendo algo forçado, esforço, a gente vai pro lado do esforço. Sim, né? aí tem quando a gente faz não o que sente que ganha. Sim. Aí quando a gente vai pro lado da dedicação, as coisas mudam. Quando a gente faz com prazer, quando a gente vê o alimento de uma forma diferente, fica muito mais prático. E aí se permitam, né? A conhecer os alimentos, porque cada alimento ele tem diversas formas de preparo. Então se permitam conhecer, se permitam experimentar. Mente aberta, né? Mente aberta. E paladar abertos. Sim, com certeza. Dani, eu quero te agradecer demais por estar aqui hoje, batendo esse papo super rico, tá? Eu vou deixar a descrição aqui desse episódio, na descrição, né, o seu contato. E a gente vai intercambiando e a gente vai deixar esse espaço aberto sempre para quem tiver dúvidas, mandar perguntas. A Daniele já disse, podem mandar mensagem, pode falar com ela. Ela tem até cursos lá, ela tem acompanhamentos, ela tem um monte de coisas lá que a gente não trouxe para a live, para nossa gravação aqui, mas saibam que lá não tem só o que nós conversamos aqui, ela tem meditação, ela tem lives diárias praticamente, né, trazendo informação. Então, olha, é muito rico, tá? Dani, muito obrigado. André, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Pessoal, sintam-se à vontade para ir lá no meu perfil, para me chamar, para a gente conversar, para vocês entenderem um pouco mais e entender que o alimento, ele é o teu remédio. Tá? Como já dizia o filósofo Hipócrates, o alimento ele é o seu remédio, então deixe que ele seja o seu remédio. E desmistificar isso de que a alimentação saudável é difícil, é cara, não dá para fazer. Não, isso não existe. Faz o básico, ele resolve muito na rotina de vocês. Então, lá no meu perfil tem diversos conteúdos que vocês podem estar absorvendo e eu estou sempre disponível. Querendo um acompanhamento nutricional, querendo que a gente vá mais a fundo aí, me chama lá que eu estou disponível para vocês. Será um prazer ter vocês comigo, viu? E André, mais uma vez, gratidão pelo convite. Amei estar aqui com você. Sempre que quiser, eu estou sempre disponível. Essa troca aqui hoje foi maravilhosa. Vamos pensar em novos temas para complementar essa gravação. Sim. Com certeza. Pessoal, quero agradecer a vocês por estarem aqui ouvindo esse episódio /aula /bate-papo que a gente fez para vocês com muito carinho, muita informação. Continuem aqui, sigam a Daniele, continuem me seguindo, compartilhem se isso faz sentido para vocês, curtam, se inscrevam nos nossos canais e fiquem aqui, porque tem muita coisa para acontecer ainda, mais episódios, mais convidados e mais temas para a gente abordar, tudo pensando em trazer mais qualidade de vida, mais saúde e saúde mental para vocês nessa fase de preparação aí para a vida, não só para o vestibular ou concurso, tá certo? Muito obrigado e a gente se fala e se vê no próximo episódio. Tchau!